Neste momento, nós queremos louvar a Deus pela vida, pela salvação, pelo seu cuidado, pelo seu amor e pela sua fidelidade. E neste pensamento é que nós refletimos um pouco sobre a palavra da vida. Texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, os versos de 1 a 18. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único de Deus. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Texto lido no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 18. Essa linguagem é da Bíblia visual com iconográficos. Nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil e faz essa descrição a respeito da palavra. Ainda neste estudo, falando a respeito da palavra, e que deixa bem claro para nós que está falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho de João apresenta as ideias centrais, e as ideias centrais deste Evangelho é: Jesus é Deus e estava com Deus. Jesus dá vida eterna a todos que creem nele.
Além desses dois fatos, que Jesus é Deus e estava com Deus, e de que Jesus dá a vida eterna a todos que creem nele, ainda temos nesses contextos do Evangelho segundo João, os milagres de Jesus, os quais indicam que ele é o Messias. Que os milagres de Jesus contribuem para que alguns creiam, mas isso aumenta a oposição de outros. E fecha a ideia central deste evangelho, que Jesus é a personificação do amor de Deus. Nós vemos em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é dentro do contexto desta realidade que aí nós queremos falar um pouquinho mais a respeito deste evangelho que apresenta Jesus como a palavra personificada, pois a palavra que está lá no início para a criação de todas as coisas, agora ela é personificada na pessoa de Cristo Jesus, mostrando que ele é antes de tudo e de todas as coisas e que ele estava com Deus e que ele era Deus. O Evangelho de João é fundamentado em uma certeza: Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo ao encontro do ser humano, como se encontra no Evangelho, no capítulo 1, verso 14, que já foi lido quando eu fiz a leitura do texto de 1 a 18. Foi uma decisão autônoma e livre de Deus. Ninguém lhe sugeriu, nem ordenou, nem mesmo o homem lhe havia pedido por socorro. Essa descrição você encontra na Bíblia de Estudo Conselheira, Aconselhamento, Reflexão e Graça, que é publicada também pela Sociedade Bíblica do Brasil, mostrando para nós a importância da encarnação do Verbo, trazendo para nós a solução que o ser humano necessita. Porque o homem sem Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. E já nos diz o profeta Isaías que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. E diz o apóstolo João, em 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, veja só, você quer ter vida eterna com Deus? Você precisa refletir que para ter esta vida com Deus, é preciso reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, porque foi a solução apresentada por Deus para o ser humano. João, quando pregava a respeito das boas novas, João Batista, ele, quando contempla a presença de Jesus, no verso 29 do capítulo 1 de João, olha o que é que ele diz. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João anuncia que só Jesus é a suficiência de Deus para tirar o pecado de todo aquele que nele crê. Em 2 Crônicas 7,14, a palavra nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só em Cristo Jesus o ser humano é
purificado. João interpreta o nascimento de Jesus como a base absoluta da fé cristã. É desta base que parte o ministério, a paixão, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Com Ele você tem vida abundante. Porque Ele mesmo disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas antes dele dizer isso, ele disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Essa foi a intenção do inimigo. Levou o homem à queda, levou o homem à separação de Deus. Levou o homem que tinha comunhão com o Senhor, agora a estar separado. Mas se você está em Cristo, aí você diz: como posso estar em Cristo? Reconhecendo que Ele foi enviado por Deus e enviado por Deus com o propósito de lhe oferecer vida e vida em abundância. Se você quer ter vida em abundância, você precisa ter a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque Ele veio exatamente cumprir a vontade do Pai para que você, que tinha antes comunhão com Deus, isso antes da queda de Adão, o ser humano tinha inteira comunhão com Deus. Depois da queda de Adão, com Adão, todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jesus diz em João 10:10 o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você só tem vida abundante na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que o comentário de João tem seu centro no amor. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir deste versículo, dentro deste contexto, nós temos a descrição que aponta como causa de toda a ação divina a presença de Jesus, que toma a forma de homem para suportar em si mesmo as nossas dores e enfermidade, como é descrita pelo profeta Isaías no capítulo 53. O amor aparece como a ação de aproximar-se, cuidar, atender e defender o pecador. Você e eu precisamos desse socorro urgente para que possamos ter inteira comunhão com Deus. Na Bíblia de Estudo Conselheira diz o seguinte: psicologicamente, este fato é um poderoso fator de tranquilidade, confiança e esperança para todo aquele que busca uma solução. Solução não só pelos dias de existência na face da terra, mas solução para toda a sua existência. Pois quando cessar a vida na terra, você terá vida eterna com Deus se estiver na pessoa de Cristo Jesus. Pode-se até dizer que o amor de Deus é um poderoso fator anti-estresse. Ele é o que mais facilita a integração da personalidade humana, dando-lhe mais poder de autoconhecimento, de comunicação, criatividade e realização. O fundamento da ação de Deus não se encontra na lógica, e sim no amor ativo. O fato de Deus importar-se com o homem a ponto de vir buscá-lo por meio de Cristo.
é Cristo quem realiza a ação que você e eu não conseguimos realizar. Por isso a palavra nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então o Evangelho de João pode ser chamado de o Evangelho da Fé, sendo esta referência bem clara quando você lê os textos que se encontra no capítulo 11, verso 25 e 26, no capítulo 20, verso 30 e 31. O evangelista não aponta para o ato de explicar, mas sim para o de crer. Crer no amor de Deus que enviou Jesus para salvar a humanidade da morte eterna. E quando você fala em crer, você está falando da fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Assim é definida em Hebreus capítulo 11, verso 1. Portanto, a fé é o meio para se obter a vida eterna, também chamada de vida nova e abundante. O que Deus nos trouxe em Cristo não são regras de vida, como os fariseus queriam, nem ideias, como os gregos desejavam. Deus ofereceu a si mesmo. Quando você olha em João capítulo 14, verso 8 e 9, você vai contemplar esta realidade. Olha o que diz o texto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Então, se ele deixa claramente nesses versículos que quem ele é, e isso para a glória de Deus. Em João vemos com toda a clareza que Deus, por sua ação de colocar-se dentro do ambiente humano, por intermédio de Cristo, oferece apoio emocional e até afetivo à pessoa humana, mas concretamente do que tudo o que fizera antes com os patriarcas e profetas. Você sabe quem são os patriarcas? Você conhece Abraão, Isaac, Jacó? Os filhos de Jacó são os patriarcas. Você conhece os profetas? Dentre eles podemos citar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Zacarias, Miqueias e tantos outros, porque esses são profetas escritos, que nas escrituras são identificados em 17 livros, mas ainda tem outros profetas orais, a exemplo de Elias, Eliseu. Então, se você precisa conhecer as escrituras para você realmente desfrutar da palavra da vida, porque toda a escritura fala a respeito da palavra da vida, que é a pessoa de Jesus Cristo, que toma a forma de homem para que venha te oferecer vida e vida eterna com Deus. Uma vida abundante na terra, sabendo que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque ele, Jesus, já venceu o mundo. E ele venceu o mundo em amor da tua alma. Que Deus te abençoe e que Deus te dê a oportunidade de você entender melhor qual foi a ação gloriosa de Jesus Cristo ao tornar-se homem e habitar conosco. Que você possa entender que essa ação não foi só para o passado. Ela foi no passado, é no presente e será até a sua segunda vinda.
porque até então ele é teu advogado, ele quer te apresentar diante de Deus. Mas quando ele vier na segunda vinda dele, ele vem para resgatar a sua igreja e não vem mais como aquele que quer dar vida, mas vem para concretizar a separação entre vivos com Deus e tendo vida eterna com Deus, e separar aqueles que vai ser dito a eles assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Espero que você, em Cristo Jesus, entenda a palavra e possa ter vida eterna com Deus. Em nome de Jesus. Amém.